Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor. Feliz Natal. Hoje, dia 25 de dezembro, Jesus nasceu. Que maravilha! Não importa o que dizem, se é em março, se é em abril, o importante é que Jesus nasceu, ele se encarnou e, como disse João, e ele habitou entre os homens e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Reúna com a sua família neste momento, adore a Jesus. Glorifique a Ele, porque Ele nasceu, o Salvador nasceu, Ele veio a este mundo. Que maravilha! Glória a Deus, neste momento iremos orar, uma oração toda especial, não é? Porque o nosso coração está jubiloso do Senhor. Sim, porque hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus. E Ele esteve conosco e continua conosco, a sua presença está conosco. Curve a sua cabeça neste dia tão especial. Eu sei que já deve estar aí muitas iguarias, panetone, não é? Algumas coisas preparadas, não é? Da culinária peculiar de sua família. Eu sei que tudo isso é muito bom, mas reserve um minutinho para Jesus. Amém? É como se você chegasse na casa do aniversariante, batesse na porta e fizesse, não é, aquele alvoroço, cumprimentasse com um abraço. Dê um abraço em Jesus hoje. Ele nasceu. Deus está fazendo festa. Deus está fazendo estrela. Deus está fazendo coro de anjo. Deus está fazendo noite virar dia. Deus está presenteando com os reis. Olha, Deus está fazendo. Faça você também. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, que dia espetacular é este. Bem disse o salmista, este dia é o dia que fez o Senhor, glorifiquemos nele. O Senhor nasceu, glória ao teu nome. Aramachuri canta la matéria. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso e nós adoramos a ti, Senhor. Aleluia, porque diante de toda a tua majestade e grandeza, o Senhor se encarnou e habitou entre nós. Aleluia, e glorificou o nome do Pai, nos ensinou o caminho e nos deu, Senhor, sentido para viver. Abençoa, Senhor, estes que estarão conosco ouvindo, compartilhando esta mensagem em seus corações, junto com o seu Senhor. Derrama da tua bênção, da tua graça, fortalece aqueles também que ouvirão, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, que estão tanto distante, entristecidos neste tempo. Alegra o Senhor, porque o Senhor veio ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ti. O Senhor é o Salvador, o Senhor não condena, o Senhor salva o homem. Pai, abençoa, Senhor, meu Deus, as famílias no mundo inteiro, em especial na terra brasileira, nesse torrão nosso, Senhor, aonde o Senhor nos deu o privilégio de nascer e de viver. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, a igreja tua, que adora o teu nome e glorifica a ti. Fala conosco nesta oportunidade através de tua palavra. Dai-nos a tua bênção em nome de Jesus. Um louvor todo especial aí para você. Adore a Deus neste momento. Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Estar contigo é bem melhor. Te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Estou muito feliz, se é você quem me conduz. Salvação foi quem me deu.
Jesus Cristo. Te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Estar contigo é bem melhor. Te amo, Jesus Cristo. Te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. E sou muito feliz enquanto eu aqui viver. O seu amor vou exaltar, um hino novo cantarei, sempre louvando ao meu Rei. Te amo, Jesus Cristo. Te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Estar contigo é bem melhor. Te amo, Jesus Cristo. Te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Estou muito feliz, é bom estar. Oh, Queridos irmãos, dia 25, estamos nesta noite transmitindo esta mensagem toda especial para o seu coração. E gostaríamos de tomar o livro do profeta Isaías. Ah, o grande profeta, não é? O sobrinho do rei, aquele que entrou no pavilhão, não é? No dia que morreu o seu tio, e ele viu a glória de Deus. A glória de Deus era tão poderosa que ele não viu o defeito dos outros, ele viu os seus defeitos e diz: ai de mim, que vou perecendo. Mas o Senhor, com a sua grandeza, quem está na presença de Deus não perece. Não, Senhor, quem está na presença de Deus tem uma oportunidade de mudar toda a situação da vida. E eu quero fazer leitura deste profeta no capítulo 9, versículo 6, que é uma leitura natalícia, não é? Glória a Deus, Jesus nasceu. Olha como diz a palavra do Senhor. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu gostaria de extrair neste, não é, associado ao nome Jesus, os outros nomes que se associam, seus sobrenomes. Amém? Os 4 sobrenomes de Jesus na palavra do profeta Isaías. Queridos irmãos, este é um livro de 66 capítulos, e sempre se divide esses 66 capítulos em 3 tempos. O primeiro vai do capítulo 1 ao capítulo 39, a vida e o ministério do profeta Isaías. Depois, do 40 ao 55, o panorama histórico. Quando você vai ouvir de Ciro, e não é? Deus está movimentando as peças da história. E do capítulo 56 a 66, a salvação futura. Isaías dá uma olhada lá para frente para nos falar acerca de coisas do futuro. Queridos irmãos, e nesse capítulo 9,
versículo 6, Isaías vai trabalhar com os outros nomes de Jesus. Interessante que esse profeta, que nos primeiros capítulos é tão contundente, tão ferronha a sua mensagem, até o dia que ele entra no templo. Às vezes a gente precisa entrar no templo quando não temos nada, quando nos sentimos desolados, como Isaías, quebrantado. A Bíblia diz no Salmo que um coração quebrantado e um coração contrito, o Senhor toma para si, o Senhor não despreza. O Senhor ouve a oração, colhe a lágrima. Porque quando a gente vai cheio de razão, somos até petulantes em alguns pedidos para com Deus. Deus parece que nos deixa de lado, mas quando nos quebrantamos, nos humilhamos, não é assim que diz lá em Crônicas? Quando este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. No capítulo 9, parece que Isaías já está mais quebrantado. Isaías já está, queridos irmãos, mais preparado, com o espiritual mais aguçado para trazer os sobrenomes de Jesus. Glória a Deus! E o primeiro sobrenome é esse aqui, olha. Capítulo 9, versículo 6. Maravilhoso Conselheiro. Há uma tradução que diz assim, o Conselheiro Prudente. O Conselheiro Prudente. O maravilhoso Conselheiro. Quando eu olho para o Evangelho de João, capítulo 1, eu vejo o Verbo que se encarna. E o Verbo se encarnou. E interessante que este Verbo é que dá sentido a tudo que é na vida. É como sal para o tempero da alimentação. É como, o perfume da flor. É como que pela manhãzinha o sol rebenta nas nuvens e começa a trazer a sua glória, o seu fulgor, o seu calor. Assim é Jesus. Jesus é o conselheiro prudente. E é muito importante isso, porque hoje em dia muitas pessoas estão deixando de ouvir os conselhos de Jesus. Para ouvir conselhos de pessoas que não têm vida com Deus. Saiba que a Bíblia diz, queridos irmãos, que existem coisas que contaminam o bom costume. Os bons costumes de uma família e de um ser que desenvolve a sua vida normalmente consigo mesmo, com a sociedade e com Deus. Então ele é o conselheiro prudente. Talvez a sua vida hoje esteja toda emaranhada. Não busque o conselho de um nécio. Não busque o conselho de um ateu. Não busque desafogar as tuas tristezas em cima de algo que só vai te trazer dor de cabeça, enxaqueca e dor de corpo. Não. Jesus é o conselheiro prudente. Ele é o verbo que dá sentido à oração, que dá sentido à frase, que dá sentido à vida. Isaías, quando olha para Jesus, ele vê aquele que é conselheiro prudente. Lá no livro de Provérbios, Salomão diz que a própria sabedoria sentou-se para ouvir Jesus falar. Se ele ensinou a sabedoria para a própria sabedoria, quanto mais eu e você. De vez em quando precisamos pegar aquela Bíblia que está na gaveta, sacudir o pó dela, abrir nos evangelhos e deixar Jesus falar. Sabe por quê? Porque as pessoas que ouviram Jesus falar disseram: ninguém falou como este homem falou. Jesus tem poder de perdoar pecado. Jesus tem poder de curar. Jesus tem poder de ressuscitar. Agora, se você for em busca de qualquer conselho, você pode se perder e até se desestimular e perder vontade de viver. Quantas pessoas não estão fechadas nos seus quartos, nos seus cômodos, na sua própria vida? Por quê? Porque não encontram razão para viver. Isaías está dizendo, ele é um maravilhoso conselheiro, o conselheiro prudente. Segundo nome, ele diz assim, olha, Deus forte. Primeiro sobrenome, Jesus
conselheiro maravilhoso, prudente. Segundo sobrenome, Jesus, o Deus forte. Interessante que quando Isaías coloca isto, eu observo que naquele tempo pode-se ter feito uma comparação das forças. Porque Isaías vivia, não é, em um país que não tinha tanto poder. Embora reis antes do seu tio desenvolveram maquinárias de guerra. Mas Isaías está dizendo de uma força superior a esta força. Isaías não está falando da força do braço, não está falando da força da espada, não está falando das forças, não é, das artilharias de catapulta. Não. Isaías está falando da força do amor. Observe, Jesus, o Deus forte. Por que é forte? Porque ama. Este amor de Jesus é mais poderoso que a espada, é mais poderoso que a catapulta, que as artilharias de fogo, que todo o engenho humano possa ser, até que a bomba nuclear, muito mais, porque tudo isso destrói e mata. Agora o amor constrói da vida. É isto que é força. Força, senhores, não é matar, não é tirar a vida do outro, mas é dar a possibilidade de o outro viver. Isto é grandeza. Quando Isaías vê esta palavra, primeiro se depara com um conselho. Segundo, com aquele que tem força de transformar, porque ama. E Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Que poder glorioso é este que constrói. Mas ele tem o terceiro nome. O terceiro nome não é Jesus, Pai da eternidade. Opa! Mas se a eternidade é uma coisa que não tem fim, nem para o passado e nem para o futuro, e ele é Pai, quer dizer que antes que a eternidade existisse, é ele quem fez. Como pode, não é, ser Pai da eternidade? Então, quando ele se diz Pai da eternidade, ele diz assim: eu crio e eu sustento. E olha o que Jesus disse acerca de Pai: se eu, sendo mau Pai, sei dar coisas boas para o meu filho, quanto mais o meu Pai celestial, o Pai da eternidade. Agora, este Pai, ele é um paizão. Deus é um Pai grande, que ele não faz o homem, não é um robô. Ele não faz o homem, não é sem direitos. Ele dá liberdade ao homem. E é isso que assusta às vezes nas pessoas que ignoram a religião. Que acham que a religião é o ópio do Estado, é a maldade daquilo. É porque eles não viram Deus. Porque Deus está em cima de todo o pensamento humano. Sim, de toda a matemática escrita do conhecimento humano, de todo o conceito ideológico humano. Ele é, antes da eternidade, ele é Deus. Então observe que por mais capacidade humana do homem ter de escrever filosofia, não é, teorias políticas e tantas outras coisas, Deus nos dá a oportunidade de viver e de ser livre. Pai da eternidade, não seja escravo, porque Deus, quando me formou e te formou, Ele te fez como ser livre. Não seja escravo. Não seja escravo, porque a escravidão, queridos irmãos, não é produzida por Deus, é produzida por nós mesmos. Quando não temos a capacidade de vencer aquilo que é mais poderoso do que nós. Saiba, Ele é Pai. Ele é Pai que, quando não temos força, Ele nos dá as mãos. Ele nos leva por caminhos perigosos. Os caminhos perigosos que andamos, Ele está conosco como Pai que nos dá a mão. Mas às vezes Ele solta a mão. Para quê? Para que você veja se você aprendeu o caminho. Pai da eternidade. Ele sabe. Agora saiba olhar para as faixas de pedestre. Saiba olhar para os sinais. Não é que estão aí os sinaleiros, os semáforos. Saiba olhar a toda a situação que envolve e não seja escravo. Sabe o que é a mais beleza do ser humano? É temer a Deus. E sabe o que é temer a Deus? Fugir do mal. Quer dizer, eu não confronto o mal, eu fujo do mal. E ao fugir do mal, eu agora estou respeitando o Pai da eternidade. Isaías vê, primeiro, o conselheiro prudente. Jesus,
o Deus Sorte. Agora, queridos irmãos, Jesus, o Pai da eternidade. E ele vai concluir dizendo assim: Jesus, o Príncipe da Paz. Hoje, dia 25, receba esta palavra aí no seu coração. Saiba que depois que Jesus morreu, não é? Diz lá estavam os discípulos e os seguidores de Jesus trancados. Lá no cenáculo, naquele mesmo cenáculo onde ele, não é? Há dias atrás havia oferecido a ceia e mudado a forma, o pão e o vinho que representavam seu corpo e seu sangue. E naquele ambiente de porta fechada, de janela fechada, os discípulos atônitos e medrosos, Jesus entra, aleluia, ele está num corpo glorificado, ele está num corpo de glória. O material não lhe prende, não lhe atarra, não lhe segura, ele passa pelas paredes, ele passa pela porta, aleluia, e entra naquele ambiente onde todo mundo está cabisbaixo, aonde não existe resposta para as perguntas, e ele se apresenta, e a primeira palavra que ele fala é: paz seja convosco. Isaías termina dizendo: esses sobrenomes de Jesus, para mim e para você, nesse dia 25 de dezembro, o dia que nasceu Jesus. Quem é Jesus? Ele é o conselheiro prudente. Quem é Jesus? Ele é o Deus Forte. Quem é Jesus? O Pai da eternidade. Quem é Jesus? O Príncipe da Paz. Tenha paz nesse dia 25. Deus te abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero adorar o Teu nome nesta oportunidade por ouvir esta mensagem do profeta Isaías, que traz, Senhor meu Deus e meu Pai, Teus nomes de maneira tão atuante e tão atualizada para as nossas vidas. Quantas vezes na nossa vida nós não precisamos de um bom conselho? Quantas vezes na nossa vida nós não precisamos de alguém mais forte do que nós para vencermos as batalhas diárias da vida? Quantas vezes diante de nós, Senhor meu Deus e meu Pai, nós precisamos ouvir a voz da eternidade que ultrapassa qualquer sutileza de sabedoria e de artimanha humana, porque ela conhece todas as coisas. E quantas vezes na aflição da vida eu não preciso ouvir uma palavra de paz, de segurança e de vida. Dá a tua bênção, Senhor, ao teu povo, que o teu povo possa estar neste momento, junto com suas famílias, Senhor meu Deus e meu Pai, adorando e glorificando a Ti e prestando a Ti, Senhor, o culto de adoração, porque o Senhor nasceu. Derrama sobre nós a tua bênção, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo secam as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Feliz Natal.